E vem conferir uma lista de 5 animes que mereciam remakes. E uma coisa é inegável, existem obras muito boas, mangás muito bons, mas que ganharam adaptações para animes bem fracas. E por causa disso, eu resolvi trazer um top 5 animes que mereciam remake. E o primeiro anime dessa lista seria Noragami. Um dos animes que eu mais sou órfão depois que acabou foi Noragami. Noragami, na verdade, é o caso mais diferente de todos que estão nessa lista, porque o anime não é ruim. Ele tem 2 temporadas e as 2 temporadas são muito boas, com uma boa animação, com uma boa trilha sonora, com um bom design de personagens. O problema é, o anime não continuou a partir dali. Mas pra mim, o problema do Noragami não é nem ter um remake por causa da animação, por causa que a adaptação do mangá estava sendo ruim. Não, ele merecia um remake porque realmente é um mangá, é um anime muito bom, um mangá que tem uma obra que a partir dali continua as sagas e tá bom até hoje, inclusive está entrando na sua últimos volumes para poder acabar o mangá como um todo. Então pra mim, ele é aquele anime que ele nem precisava de um remake como um todo, ele precisava de uma continuação. Mas já que eu sei que o anime, quando ele foi lançado, ele não vendeu tanto para ter continuações, eu gostaria que tivesse um remake. Então recomeça do zero e reconta a história como um todo, porque Noragami é uma história que tem uma boa história, bons personagens e tem boas sagas a partir de onde o anime parou, que eu acho que se tivesse anime, teria uma base de fãs muito fortes até hoje. Então pra mim, Noragami seria o primeiro anime que merecia um remake, já que eu sei que nunca vai acontecer uma continuação. E o outro mangá que eu coloco nessa lista seria Claymore. Pra quem não sabe, Claymore tem um mangá muito interessante, com uma arte muito boa e muito bonita, e uma história que vai seguindo sua obra de uma maneira muito interessante. Como vai tendo, as revelações são muito boas, a história tem bons arcos, a obra teve um final decente, tem bons personagens, é uma obra que vale a sua leitura. Mas por que eu falo que vale a sua leitura? Porque o anime que fizeram de Claymore é lamentável. É uma das coisas mais terríveis que eu já vi. Por que eu falo que ele é terrível? Porque eles pegaram o anime como um todo, os arcos, e começaram adaptando até de uma forma coerente. Mas chegou num certo ponto onde parece que eles largaram tudo. Parece que a pessoa pensou assim, eu não gosto desse arco de Claymore, eu não gosto desses personagens, então eu vou fazer uma grande mistureba. Eu vou pegar os personagens e vou criar algo da minha cabeça. Então eles misturam os arcos, eles misturam o que acontece realmente na história e entregam uma salada ali. Claymore não entrega nada parecido com o mangá em vários pontos. Eles estragam a história, eles estragam os personagens, eles estragam acontecimentos. De novo, parece que alguém leu o mangá e pensou, vou fazer o que eu quiser aqui. Então, o anime ele é ruim como adaptação, mas ele também é muito ruim como anime em si. Porque quando você para pensar, o momento onde eles terminam o arco, onde eles terminam a temporada, o momento onde eles criam as viradas, nada faz sentido. E não porque o mangá é ruim, é porque quem criou o anime fez de qualquer jeito. E esse de qualquer jeito acabou estragando a obra como um todo. Isso me deixa triste, porque eu adorava a trilha sonora de Claymore, o anime. Eu acho a abertura também muito boa, o encerramento muito bom, além da trilha dos episódios funcionarem muito bem. E ainda tinha um fator que a animação, a estética do anime de Claymore combinava muito com o Claymore mesmo. Se você pegar um anime hoje em dia de Claymore, que a estética que tem hoje em dia, provavelmente você vai ver que não vai combinar tanto como esse anime combinou. Então até esteticamente combinava, mas a forma como eles adaptaram a história, a forma como fizeram o anime de modo geral para fazer a história, nada funcionou aqui. Se tem um mangá que eu acho que funcionaria muito bem é Claymore, porque se for ver os mangás que fazem sucesso até hoje em dia, como Berserk, como por exemplo Monster, como Vinland Saga, eu acho que Claymore tem uma estética e uma ideia que eu acho que faria com que tivesse essa base de fãs vindo assistir. Então pra mim Claymore é uma obra que merecia um remake. E uma obra que eu gosto bastante, que tinha que entrar nessa lista, é Gantz. Eu gosto muito do mangá de Gantz. Eu gosto da estética, eu gosto da ideia e eu gosto das sagas. Pra ser sincero, só tem 2 momentos de Gantz no mangá que eu não gosto. Eu acho o final um pouco questionável da obra, e eu acho aquele arco que envolve os vampiros muito ruim. É um arco realmente terrível, péssimo no mangá. É um arco que ele é tão ruim que pra mim ele até parece filler dentro da obra. Se cortar eles, nem parece que faz falta.
Bom, Gantz tem uma ideia muito boa. A discussão que eles trazem pro mangá é muito bom. A parte da ação, a parte dos conceitos que eles vão introduzindo também é muito bom. As viradas ao longo da obra também te surpreendem. Mas o anime não fez nada disso. O anime, diferente de Claymore, ele tem o mesmo problema de Claymore em questão da história. A adaptação é terrível. A forma como adaptaram a história é muito ruim mesmo. Não conseguiram criar um ritmo decente pra obra, não conseguiram criar boas viradas dentro do anime. Tudo parece forçado e exagerado. Parece que era um estúdio independente que pegou a obra e não sabia como adaptar aquilo. Por que eu falo independente? Porque além da história ser muito mal adaptada no lance de Gantz, você ainda tem um segundo fator que é a animação é terrível. A animação de Gantz é muito ruim. Não tem uma boa fluidez, não é bem animada, a estética, as cores, tudo escolhido é muito ruim. Gantz, pra mim, ele é um erro total de uma obra que merecia um remake. Eu acho que Gantz ele tem algumas dificuldades, porque tem algumas partes mais sexuais que eles teriam que dar uma censurada em alguns pontos, algumas partes de morte, talvez, hoje em dia, eles teriam que fazer uma censura e lançar depois uma outra versão mais 18 pro Blu-ray. Teria uma dificuldade nessa parte do marketing da obra, mas mesmo assim, eu acho que Gantz, ele é um mangá que faria, ele é um anime que faria muito sucesso. Eu acho que você pega uma estética como Chainsaw Man tem, a estética de animação, a estética das cores, e coloca pra Gantz, eu acho que ia combinar perfeitamente bem. Gantz é um mangá que realmente merecia uma outra versão, merecia um remake. Mas o anime ele é tão ruim que pra mim ele é do mesmo nível dos live actions de Gantz, que já não são muito bons. E pra você ter uma noção, tem um filme animado de Gantz que segue o primeiro arco, que é o Gantz ou que já não é uma adaptação tão boa assim, e ele é muito melhor que o anime. Você tem uma noção de como o anime ele é ruim e como ele me incomoda. Então pra mim, Gantz, apesar de ter um arco que eu realmente não gosto, eu acho que ele é um anime que, se ele pega uma estética como Chainsaw Man e usa essa estética pra Gantz, que funcionaria perfeitamente bem, teria umas obras fantásticas. Eu acho que se ele lança numa temporada com uma qualidade mesmo de animação, de alguém que quer adaptar bem a história, eu acho que Gantz poderia ser um anime do ano se ele fosse bem adaptado. E uma outra obra que eu gosto bastante, que eu vejo que merecia um remake, seria Ao no Exorcist, ou como foi lançado aqui no Brasil, o mangá Blue Exorcist. Mangá esse que, obviamente, se você for adaptar o anime, você vai ter uma pequena dificuldade, que é, você vai travar na parte dos lançamentos, porque a autora tem um problema de saúde, então volta e meia ela não lança o mangá de forma regular, volta e meia ela acaba parando o seu mangá. Assim como acontece com o mangá, as obras como The Gray Man, que volta e meia a autora para a obra por causa de motivos de saúde. Então, obviamente, se você for adaptar esse aqui, que é o Ao no Exorcist, vai ter esse problema de, vou adaptar uma obra, vou fazer um remake, que não vai ter o final, vai demorar pra ter o final, e eu vou ter que parar meu anime, porque a autora não vai terminar agora, e ela tem problemas de ficar continuando a escrever a obra. Mas, mesmo assim, o que fizeram com o anime de Ao no Exorcist é algo lamentável, algo que não deveria acontecer. Pra quem não sabe, Ao no Exorcist é um mangá que ele realmente conta uma história boa, uma história que envolve a parte do bem e do mal, o que é o bem e o que é o mal, dentro do mundo dos exorcistas e dos demônios. O protagonista consegue passar essa visão, tem personagens carismáticos, interessantes, tem boas partes de magia, tem boa sequência de ação e tem bons plots e subplots nessa obra que funciona muito bem, até entrando bem dentro da igreja, de conceitos de dentro da igreja, que eu gosto bastante. E o arco atual de Blue Exorcist, que tá chegando no final da obra também, tá chegando pra metade pro final, dá pra perceber, é um arco que eu gosto bastante. Então, se você for parar a pensar em Blue Exorcist, é um anime que merecia um remake. Mas uma coisa que surpreende é que as pessoas gostam do anime. Tem uma quantidade de fãs que começou a ler o mangá por causa do anime. Mas o anime, ele é terrível. Tanto a primeira como a segunda temporada. E esse é um anime curioso, porque esse é um anime dessa lista onde a primeira temporada ela é terrível por um motivo e a segunda é terrível por outro. Mas vamos falar primeiro da primeira temporada porque ela é terrível. A primeira temporada de Blue Exorcist, ela é uma temporada que parece que eles ficaram, são 12 episódios praticamente. E nesses 12 episódios, parece que eles começaram a adaptar a obra como era no mangá. Aí depois desse ponto, eles começaram a colocar vários fillers, vários momentos onde parecia que a história não andava. E quando chega no final da temporada, eles inventaram o final da primeira temporada. Eles simplesmente inventaram do zero que seria a temporada. E foi um final terrível, foi um final horrível. E não porque é diferente do mangá, isso já seria terrível, porque criaram um final pra obra como se fosse no quarto volume. Isso já seria terrível. Mas o final que deram, a forma como eles deram aquele final, é algo desrespeitoso. Estraga o anime, fazendo com que o anime seja terrível de assistir. E aí, anos depois, eles resolveram voltar com a segunda temporada. Deram uma desculpa por aquele final terrível que eles deram, e aí começaram a segunda temporada. A segunda temporada segue mais fielmente o arco que o anime tem, o que o mangá tem. O problema é,
a forma como o diretor foi conduzindo a história deixou o ritmo do anime muito chato, muito arrastado, num arco que pode ser, não é um dos melhores do mangá, mas ele não é tão chato assim no mangá. Aqui deixou chato e arrastado. E Blue Exorcist entra no fator de Noragami, porque eu acho que esteticamente e em trilha sonora, o anime funciona bastante, é realmente bom, combina com a estética da obra, mas a primeira temporada, pela adaptação ser algo catastrófico, não funciona, e a segunda, um diretor e um roteirista mais ágil, deixaria algo melhor. Pra mim, Blue Exorcist, se mantesse a estética, mantesse a trilha sonora, mas nesse ponto, começasse do zero, realmente seguindo a história, seguindo o enredo, eu acho que daria um baita anime que conseguiria, inclusive, muitos fãs, porque a obra conversa muito bem com o que hoje em dia faz bastante sucesso. E a última obra dessa lista é Soul Eater. Eu adoro Soul Eater, tenho o Soul Eater completo na minha coleção e é uma obra que eu gosto bastante. Gosto de quase a obra como um todo. Eu acho o final um pouquinho decepcionante, mas a obra funciona muito bem. Quando chegou o anime, ele é um anime que também estava funcionando muito bem. A estética era muito interessante, a obra ia seguindo muito bem o que estava acontecendo, mas Soul Eater entra num problema que muito anime tem, que seria, quando o anime estava rolando, ele estava fazendo muito sucesso, mas ele alcançou o mangá. E em vez deles pararem uma temporada, deixar ver como é que vai acabar e seguir, eles resolveram seguir pelos seus próprios caminhos. E aí que entra o problema. Até o momento onde eles seguem pelo seu próprio caminho, esteticamente ele funciona muito bem, trilha sonora muito boa, os personagens estavam sendo bem construídos, a história estava funcionando perfeitamente bem. Era uma boa adaptação. Mas quando segue pelas suas próprias mãos e eles tentam criar a sua história a partir daí, aí é que vira uma catástrofe. Porque Soul Eater, que é o autor escrevendo, que é o mesmo autor de Fire Force, e que eu nem acho um grande autor assim, eu acho que Fire Force é uma obra abaixo dele. Eu acho Soul Eater muito bom, mas Fire Force eu acho abaixo. Até ele não conseguiu fazer um super final pra Soul Eater. Tem uma decepção ali no final de Soul Eater. E mesmo assim é muito, muito melhor do que o anime fez. O anime, ele merecia ter um final mais parecido com o mangá. Que já não é perfeito, mas é muito melhor que fizeram aqui. O caminho que eles seguiram pra terminar a obra no anime é lamentável. É algo que é até desrespeitoso com o Soul Eater, que não tem um final tão perfeito assim. Então pra mim, Soul Eater é, mais uma vez, aquele anime que poderia ser mais lembrado, poderia ser mais falado, poderia ser mais comemorado pela comunidade de animes, mas ele não é nada disso, porque o final do anime é péssimo, é terrível e o que deixa mais triste com tudo isso, ele é ruim e ele foi criado do zero. Se fosse um final ruim, mas ele fosse baseado na obra original, aí não teria o que fazer, aí tudo bem, aí não é nem culpa do anime, é culpa da obra original que foi ruim. Mas quando eles erram por conta própria, aí incomoda. E pra mim, Soul Eater, que é uma obra que eu gosto muito, volta e meia eu releio a coleção, até releio o spin-off, o Soul Eater Not, eu acredito que seria um mangá que merecia um remake. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dessas obras que eu falei aqui? Você acha que elas mereciam um remake ou você acha que não mereciam? Comenta aqui embaixo qual anime você acha que merecia o remake pra eu colocar numa parte 2. E eu volto no próximo vídeo.